Oi, B, tudo bem? Então, foi corrido ontem, né? Você ficou cansado, nós saímos. E em função disso, que a mãe não ia poder estudar contigo, a mãe resolveu gravar esse vídeo para te dar uma aulinha aqui do resumo, que eu preciso que enquanto a mãe estiver falando, você vá acompanhando, tá? Esse resumo que a mãe vai explicar. Então, vai falar o tema da história, ele vai falar sobre o mundo no Brasil, como é que o Brasil se formou. Isso é uma coisa que a gente já tem estudado, né? Bem, todos os anos vai se aprofundando, então não é nada novo, né? É saber que, em primeiro lugar, que o Brasil ele foi constituído de vários povos, né? Vários povos que tiveram descendentes dos países de origem, das nações de origem. Então, nós somos pessoas aqui no Brasil multiculturais e étnicas, o que quer dizer? Várias culturas, várias formas de ser fisicamente, de viver na sua cultura, nas suas crenças e que se juntaram e seus descendentes antigos vieram e deixaram essa origem, né? Então, vou te mostrar aqui o resuminho, a folhinha aqui para você entender, né? Que o mundo no Brasil, então, né? Que nós somos pessoas multiculturais, várias culturas e etnias, porque nós somos constituídos sobre vários povos que tiveram seus descendentes aqui. Ou seja, isso se chama etnia. O que é etnia, se perguntar na provinha B? É uma coletividade de pessoas, né? Um grupo, uma coletividade de indivíduos que compartilham de características, seja do físico, biológicos e culturais. Tá? Vou voltar aqui para você me enxergar. Então, o que é etnia? São pessoas que têm as mesmas características físicas e culturais. O que seriam as características biológicas e culturais? Por exemplo, o formato do olho, tipo os japoneses têm a mesma característica, o mesmo estilo do cabelo. Os negros, os africanos têm as mesmas características, estilo de cabelo. As pessoas que vieram, que têm a descendência da Europa, né? Têm as mesmas características, os mesmos estilos de cabelo, cor da pele, né? E cultural o quê? Essas mesmas pessoas que têm essas características físicas vêm de países que falam a mesma língua, né? Que nem o Japão falam japonês, os italianos falam italianos que vieram da Itália, e aí tem o tipo de comida que cada um come, a religião, a cultura, os costumes, o jeito de viver e de ser no dia a dia. Então, isso que é etnia, tá bom? São indivíduos que têm as mesmas características físicas e também do jeito de viver, cultural, tá? E por isso que tu fez o trabalhinho aquele sobre os sobrenomes, né, de pesquisa. Por quê? Porque quando a gente pensa no sobrenome, ele revela de uma parte, de um lugar do mundo da onde cada um veio, né? Você fez a pesquisa sobre isso, sobre os sobrenomes da mãe, do pai, né? Então, ele revela uma origem étnica, por isso que tá aqui, ó. Revela uma origem étnica, tá? Revela um lugar, uma nacionalidade, um nome específico que é comum no Brasil, ou que é comum na Europa, que é comum na África, lá em Israel, tá? Então, ao conhecer a história da nossa família, a gente vai entender a história, isso que tá aqui no livro, no resumo, né? Vai saber a história da origem do país, da nação de onde cada um veio. Então, nós temos uma grande variedade étnica, de etnias no Brasil. Nós somos formados por vários povos, tá? Isso que quer dizer. Por exemplo, os primeiros habitantes, quem é que morou aqui? Você já estudou isso lá no início. Foram os indígenas, né? Então, eles fazem parte da nossa história. Lá, antes até do ano de 1500, é importante saber o ano, 1500, os primeiros moradores do Brasil, lembra? Foram os índios.
Depois, lá pelo século XVI, que seria o ano depois de 1500, quando o Brasil foi achado, até 1530 vieram os europeus. Então, eles acharam o Brasil, descobriram os índios e começaram a colonizar, a tomar conta e morar no Brasil também e extrair tudo que tinha aqui, né? Depois, os africanos foram trazidos, lembra? É a mesma ordem sempre do que a gente já estudou. Nos navios, eles foram trazidos para trabalhar aqui, né? E aí depois, mais tarde, ó, os africanos vieram no ano de 1538, tem uma questãozinha no teu caderno sobre isso, 1538, né? E no século 19, 20, os europeus lá em 1820 até 1900 e pouco, eles vieram em busca de emprego, já vieram numa outra condição, de buscar, de fugir das guerras e das coisas difíceis que eles estavam vivendo lá nos países deles e vieram para cá para ter boas condições. Então, tudo isso, esse rebuliço de gente, virou o nosso Brasil. Por isso que, dependendo de cada estado, de cada lugar, são pessoas diferentes, com um aspecto diferente físico, com um jeito diferente, né? Dos olhos, do cabelo, o jeito de ser, a estrutura do corpo, mas também a língua, a religião, os costumes do dia a dia, tá? Daí depois, a mãe colocou aqui o resumo na página 2, que eu quero que enquanto a mãe tá falando, você leia, ouve a explicação da mãe, depois vai lá e lê de novo, tá? E aí, o Brasil ainda recebe hoje imigrantes, né? Isso não é uma coisa só lá de 1500, de 1800, ainda tem pessoas que vêm, né? A gente viu, por exemplo, vem gente lá de Israel querendo brigar, lutar, né? Vem fugido. A gente viu as pessoas que vieram, né, de Cuba, da Venezuela, pessoas fugindo da fome, fugindo da perseguição política, dos desastres ambientais. Teve gente do Haiti que veio para cá depois daqueles grandes tsunamis, tudo isso, né? Então, as pessoas vêm por algum motivo para sobreviver, tá? Em busca de acabam deixando suas casas, seus países para sobreviver e ter condições de vida, né? Então, isso que é um imigrante, é alguém que vem no seu lugar, da sua família, da sua casa, do seu país, em busca de trabalho, de moradia, de residir em algum lugar, de estudar. Ele sai do lugar onde ele nasceu, tá? E os primeiros que tiveram no Brasil, que vieram para o Brasil, foi falado antes, os portugueses, lá a partir de 1500. Por que 1500? Porque é a data onde acharam o Brasil. Eles saíam das caravelas, lembra que a gente já estudou, dos navios, para conhecer, explorar os oceanos e conhecer as terras, e caíram aqui no Brasil, né? E a gente só tem a possibilidade de saber dessa história porque como não tinha digital, telefone, câmera para tirar foto, nada, eles levavam as pessoas que iam ser os registradores, né? Quem registrava tinha essa função, como se fosse o jornalista de hoje, de registrar os fatos. Pela escrita mesmo, eles levavam um caderno, como se fosse um caderno, e iam escrevendo. E uma pessoa bem importante dos portugueses que acompanhava as navegações e as comitivas era Pero Vaz, não é Pedro, é Pero Vaz de Caminha, tá? Ele era um grande registrador e tudo que ele encontrava aqui de diferente, tudo ele escrevia porque isso ia para o rei de Portugal, né? E aí o que ele fez? Ele registrou, por exemplo, o jeito da comunicação dos povos dos indígenas, né? Que a linguagem que eles tinham, daí ele acenava para eles para tentar se comunicar. Ele registrou também sobre a alimentação, que eles não aceitavam nada de que vinha dos indígenas, botavam na boca e cuspiam. Ele registrou também o jeito, o modo de agir dos índios
e diziam que não eram civilizados. Eles consideravam até bem que não eram um ser humano, porque não agiam conforme o que era a cultura da época deles, né? Então, o que era diferente deles, eles consideravam como se não fosse gente, como se fosse bicho. Bem triste essa situação, mas aconteceu. E aí, quando os portugueses entraram no Brasil, eles começaram a fazer trocas com os índios, mas pensa numas trocas injustas, né? Porque eles sabiam o que tinha valor na cultura deles, mas os índios também sabiam o que tinha valor na cultura nossa aqui, né? Mas essas trocas, lembra que uma vez já caiu numa provinha, se chamava escambo, trocas de mercadorias, tá? Só que os portugueses entraram, enlouqueceram com o pau-brasil, lembra? E aí eles viram que era uma madeira com uma tinta escura e eles começavam a ficar avermelhada, né, a tinta, e daí eles ficavam ali pela região do litoral, onde ficava fácil de fazer os índios ir lá, tirar as próprias árvores e deixar na beira da praia para levar nas embarcações. Por isso que eles ficavam no litoral. Lembra que isso a gente já estudou para uma outra prova. E aí, como eles começaram a tirar as árvores, eles começaram a entrar para dentro das terras e aí passaram a plantar, cultivar cana-de-açúcar, café, outros produtos de gêneros agrícolas que eles plantavam, aí foram desmatando e destruindo tudo, né? Mas apesar de toda essa influência, tu vai ver aqui, toda essa influência dos portugueses e dos europeus no Brasil, a gente também tem que dizer que hoje o nosso país manteve a cultura indígena, sim, os seus hábitos na alimentação, não se perdeu todos os costumes. Talvez tenha uma perguntinha aí, mas daí eles se adaptaram e deixaram a cultura indígena? Não, apesar que diminuiu muito, mas não se perdeu os costumes no Brasil, tá? Depois da vinda, então, dos europeus, houve a ideia de começar a trazer os escravos africanos. Lembra que eu falei agora há pouco que eles exploraram, tiraram o pau-brasil e foram entrando e plantando? Tu acha que eles iam plantar? Não, eles trouxeram justamente os escravos para servir de mão de obra escrava, para eles cultivarem o café, a cana-de-açúcar e tudo que eles precisavam, né? Tem uma diferença entre os portugueses que vieram e os africanos. Eu acho que vai cair uma perguntinha aí na prova, que é bem pega-ratão se não prestar atenção. Os portugueses vieram para o Brasil porque eles quiseram, para explorar a riqueza, para achar riqueza aqui. Os africanos, diferente, não vieram porque quiseram, foram trazidos presos em navios, né, para serem explorados na mão de obra. Então, essa é a diferença, né? Os africanos vieram como escravos, não tinha chance nem querer, sem escolha. E eles vieram justamente para ser mão de obra, né, nas lavouras de cana-de-açúcar. Né? Mas isso assim, os portugueses descobriram da onde fazer isso, foi por acaso? Até botei aqui que isso de trazer os escravos não foi por acaso. Por quê? Porque eles já conheciam o continente africano, eles já sabiam que os africanos eram muito bons no trabalho, que já tinha uma coisa meio parecida, o jeito, a terra, a cultura que eles tinham lá com o que precisaria aqui. Então, por isso, já havia uma comercialização de pessoas, de escravos ao redor do mundo. Então, eles lembrei que os escravos faziam isso também, vamos levar lá para o Brasil que vai ser útil, né? Porque o que eles viam lá dos povos europeus, o que os europeus viam dos africanos? Eles já sabiam se organizar em comunidades, eles já sabiam, ou eram comunidades ou reinos maiores,
Eles tinham costumes passados de pai para filho, tradições, crenças relacionadas justamente à natureza. Eles precisariam de alguém, né, de um povo que entendesse da natureza, como os índios, né, faziam também. Sobreviviam da caça, da agricultura, da extração, de tirar os recursos da natureza. Trocavam já entre si mercadorias, eles já faziam esse escambo, né? Trocavam o marfim dos elefantes, o sal, tecido, os metais, que era ferro, cobre e ouro. Eles já faziam, já tinham esse jeito de viver. E uma curiosidade que não tinha aparecido aí nos teus livros, que os africanos que se vendiam e se escravizavam, quando eles vendiam para os europeus, era os africanos que faziam isso. Lembra que eu falei aqui, um dos primeiros itens é que eles se organizavam em comunidades ou reinos, comunidades pequenas ou reinos maiores. Então já tinha uns mais poderosos lá dentro que vendiam os que eles entendiam que eram menos poderosos, porque era famoso, era comum a comercialização de pessoas. Então eles também queriam dinheiro, também queriam poder, e eram esses que eles vendiam para os europeus. Portanto, essa informação, né, é nova. E aí eles botavam nos navios negreiros, que pareciam caixões, porque morria muita gente. Eles eram chamados também, esses navios, de tumbas ou tumbeiras. A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Tumbas, lugar de morte, onde coloca os corpos, né? Porque muitos morriam, eram péssimas as condições, eles ficavam empilhados, eles não tinham comida, não tinha banheiro, imagina, faziam todas as necessidades ali e passavam a morrer, eram jogados nos oceanos, né? E já estava acontecendo um movimento, que depois daqui um pouquinho nós vamos entrar mais sobre isso, de fim da escravidão. E no Brasil tinha um homem chamado Antônio de Castro Alves, que era um autor, um poeta, que ele escrevia textos denunciando sobre as injustiças acontecidas, as injustiças sociais que aconteciam com os negros, os absurdos, os crimes que aconteciam. E um texto dele, um livro famoso, é justamente o Navio Negreiro, né? Que falava de como que era essa realidade, de como que eles vinham para cá. E aí, quando o Brasil foi governado por Dom Pedro II, começou justamente o fim da escravidão. Esse fim da escravidão de 1850. Não se queriam mais escravos no Brasil. Não se queriam mais. Daí se constituiu a Lei Eusébio de Queiroz, que foi justamente a lei do fim da escravidão, né? E depois foi assinada uma lei áurea, né? Mas é a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Por quê? Porque se tinha o interesse de substituir a escravidão, que já estava acabando no mundo inteiro. Então, o Brasil tinha que entrar nessa onda e a Lei Eusébio de Queiroz foi importante para isso. Tinha que acabar com essa onda da escravidão, porque já estava surgindo uma outra onda no mundo de desenvolvimento, que era a industrialização. Não era mais o poder de Portugal, mas sim o poder da Inglaterra e da França. E eles já estavam instituindo o quê? O trabalho assalariado. Já começavam as indústrias, algo novo começou a se desenvolver, as indústrias, e aí não tinha mais lugar para mão de obra escrava, não se pretendia, porque se queria ter produtos para vender ao redor do mundo. Então, eles não queriam mais a questão do trabalho escravo, eles queriam ter trabalhadores assalariados. Mas isso começou a acontecer, a mãe falou ali que em 1850, né? Só que ainda tinha algo no Brasil que favorecia a escravidão. Por mais que já tinha essa lei assinada, a escravidão continuava por causa do cultivo do café. O café.
senhores do café, continuou. Enquanto o mundo estava lá no desenvolvimento das indústrias, o Brasil estava na onda dos senhores do café e precisava da mão de obra dos escravos, mesmo que se dizia que era o fim da escravidão, tá? Mas teve essa lei sim que favoreceu, tá? Então presta atenção quando bota esses cantinhos coloridos, olha ali, tá tudo marcadinho para ti, né? Então, é importante falar o que aconteceu no Brasil, porque era sinal do que acontecia ao redor do mundo, como eu acabei de dizer. A França e a Inglaterra não queriam a escravidão porque eles queriam favorecer, levar para o país deles o comércio, o capitalismo. Não eram mais os senhores de engenho, de café no Brasil que estava mais atrasado, mas queriam as fábricas, queriam que influenciar as pessoas a viver os costumes deles, o jeito de vestir, como se portar, como conviver em sociedade. Para isso tinham que vender produtos, né? E também queriam que o Brasil comprasse os produtos, não queriam mais que o Brasil ficasse só nessa de escravidão, que não dava lucro a escravidão, né? E aí começou o capitalismo e a industrialização crescer, as fábricas, tudo isso. E a França e a Inglaterra foram grandes influenciadores nisso para circulação de imigrantes pelo mundo e principalmente para lá também. Mas também no Brasil isso passou a acontecer, tá? Eles passaram a contratar trabalhadores, e influenciavam nos hábitos e costumes. Por exemplo, era chique começar a ter roupa e ternos e chapéus e sombrinhas para senhoras, né? Então, eles começavam a fazer e a vender. Só um exemplo para tu entender. Escravo não usava isso. Então, precisava mudar o jeito dos países que ficavam só em torno da escravatura. E aí começou ao redor do mundo, em meio a tudo, para que o comércio ampliasse, a industrialização tivesse poder, uma campanha abolicionista. O que é isso? Um movimento ao redor do mundo para o fim da escravidão, para o fim do trabalho escravo, porque era uma nova ordem que ia surgir no mundo. Então, resumidamente, amor, é isso, tá? Eu quero que você ouça o vídeo que a mãe botou aqui para ti com todo amor. Agora é 15 para as 2 da manhã, tá? E agora que eu descobri que tinha esse caderno, né? Que a mãe não sabia, que era usado para ciências e história, né? Então, que tinha ali umas questões que eu achei que estava errado, até onde ir, vi que a lição era bem mais tarde. Mas não te apavora, porque tudo isso tu já estudou. Alguns elementos novos, por exemplo, a questão da industrialização, da França e da Inglaterra, que os próprios africanos também se vendiam. Então, não eram só os europeus iam lá e compravam o que estava vendo, que era uma época em que as pessoas eram vendidas, se os dentes eram limpos, se a pele era boa, se o braço era forte para trabalhar, né? É bem triste, mas é isso que você precisa lembrar. Tudo isso para dizer que o Brasil é formado disso, tá? Vamos voltar lá no início da lição. O Brasil é formado por vários povos que vieram em cada tempo e foram deixando seus descendentes aqui, que deu então uma mesclada nas etnias, né, que são as características físicas das pessoas, biológicas das pessoas e também das culturas das pessoas. Lembrando que essa mistura toda não tirou do Brasil a cultura indígena também, isso não apagou, diminuiu, mas não apagou. Te amo, meu amor. Desejo uma ótima prova, que eu possa ter te ajudado e ter feito feliz você em te enviar esse vídeo. Te amo.